Foi? Fala, gente. Olá para todos, tudo beleza? Estamos entrando na nossa 12ª semana de gravação de aulas aí. E essa semana é um pouquinho diferente, né? Tem um feriado na quinta e na sexta. Isso me afeta diretamente, né? Que minha aula ao vivo, ela é na sexta-feira. Então, a aula ao vivo que eu teria com vocês na sexta que vem, feriado Corpus Christi, infelizmente não teremos aula. Pode crer? Então, uma semaninha um pouquinho atípica em relação a isso. Gente, se você já está assistindo a aula de outros professores, se não é a primeira aula que você está assistindo da 12ª semana, eu acho que já percebeu que a direção do AP mandou uma ordem, né? Pediu algo para nós professores, que é o seguinte: essa 12ª semana é uma aula obrigatoriamente só de exercícios. Então, nada de matéria nova, nada de conteúdo novo, exercício, exercício e exercício. E para o aluno focalizar bem, Fred, você vai resolver exercícios da onde? Aqui, ó. É uma lista que está lá no plural esperando por vocês no material da semana 11. Então, se você abrir lá no plural, meu material Física de Calor, semana 11, tem uma lista lá de 25 questões, todas gabaritadas, resolvidas e comentadas. Só que na exatas acontece, gente, não é raro, é relativamente até comum, infelizmente, do aluno pegar a questão, pegar a resolução e ainda assim não entender a matéria, não entender a questão. Senão, se isso acontece com você, se sinta normal, nada demais, tá? Mesmo com o gabarito na mão, você não entender a questão, isso é comum de acontecer, tá ok? Então eu vou resolver algumas questões, sei que vocês têm um gabarito aí na mão, só que eu não tô querendo chegar só no gabarito, eu quero discutir física, eu não sei o que tem no Enem, num vestibular tradicional por aí da FUVEST, por aí vai, eu não sei o que espera por vocês, então o meu objetivo não é simplesmente marcar um gabarito. O meu objetivo é discutir física em cima da questão e no final a gente acha o gabarito. Bro? Justo? Então vamos lá. Essa primeira questão dessa lista aqui, logo a primeira questão, uma questão do Enem. Vai focando aí, meu amor, o aluno vai dando uma lida, mas se você tiver a lista na mão aí ou no seu computador, melhor ainda para você acompanhar, mais legal. Mas enfim, uma questão Enem. Então foca aí enquanto eu vou comentando sobre ela. Vocês vão lendo e eu vou fazendo um comentário meio que resumindo. Isso aqui fala o ciclo de um motor mais real, um motor, porque a gente tem um ciclo mais teórico, que é o ciclo de Carnot, que a gente ainda não estudou, eu ainda vou falar de Carnot com vocês, pode ficar tranquilo, mas aqui tem um ciclo de um motor mais real, o ciclo diesel, né, dos carros mais reais, obedecem com ótima aproximação o ciclo diesel. E ele faz um comentário aqui mega importante. Aliás, eu vou ler a pergunta primeiro, então eu tenho um ciclo aqui, ó, como vai variando a pressão e o volume, né, do cilindro lá do motor do carro, como é que varia a pressão e o volume dentro desse cilindro do motor do carro. Deixa eu guardar meus pincéis aqui por enquanto. E como eu tenho 3 variáveis de estado, não está aqui, mas também muda a temperatura. Então, dentro do cilindro do motor do carro, vai variando pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura, de acordo com esse gráfico. Legal? Aí ele fala assim, no ciclo desse motor, no ciclo diesel, que se aproxima de um motor real, quando que é absorvido calor? Quando que gera calor? Quando que entra calor? Quando queima, né? Lá a gasolina, o combustível em si. Em qual dessas etapas? De B para C, de C para D, em 2 etapas, quando está entrando calor? É o que ele quer saber nessa questão Enem. Só que eu senti de alguns alunos, quando eu resolvo essa questão, até no passado, coisa e tal, que o aluno ele dá um vacilo e não percebe algo aqui. Olha como é que você tem que saber teoria, tem que estar firme, tem que estar sólido na teoria. Ele fala assim, ó, o ciclo diesel é composto por 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Legal. Aí ele vem falando aqui, ó, 2 das quais são transformações adiabáticas. Então eu tenho 2 adiabáticas. Vem pra cá, olha pra cá. Eu tenho 2 adiabáticas. Alguém aí, por favor, pode me falar daí, eu vou ouvir aqui. O que é adiabática? Qual é a definição da palavra adiabática, gente? É quando não há troca de calor. Adiabática, não há troca de calor. Essa é a definição de ser adiabático. Resumindo, o calor é igual a 0. Então, olha que doideira, hein?
Ele fala que tem duas adiabáticas. Olha a pergunta. Quando entra calor no sistema? Se está entrando calor, o calor não pode ser zero. Então vem cá, a resposta desse exercício, ele quer saber quando entra calor no motor. O calor pode entrar numa transformação adiabática? Claro que não. Adiabática, o calor é igual a zero. Show? Então vamos tentar achar essas adiabáticas e eu olho a minha maldade. Eu já sei que a transformação adiabática, as duas, não pode ser gabarito. Porque ele quer quando entra calor. E na adiabática, por definição, a definição da palavra adiabática é calor igual a zero. Então isso aqui não pode ser gabarito. Vem cá, me ajudem aí. Filma lá, por favor, meu anjo. A transformação BC. É que tipo de transformação? Ora, BC é uma transformação a pressão constante, ó. Então isso aqui é uma isobárica. Com essa mesma pegada, vocês sabem me dizer qual é o nome da transformação DA? Filma aqui, meu amor, DA. Ora, o volume está constante. Então, de D para A, se o volume está constante, é uma isovolumétrica. Então, ó, olha o raciocínio, olha que questão bonita, eu gostei muito dessa questão. Se eu tenho 4 transformações, essa é isobárica e essa é isovolumétrica, ora, essas duas aqui são adiabáticas e não pode ser gabarito. Legal? Então eu sei que não é gabarito de C para D e depois de A para B são adiabáticas. Se são adiabáticas, vou ficar repetindo, se são adiabáticas, não há troca de calor, não pode ser gabarito. Aí agora eu penso, o gabarito tem que estar aqui, ó. O gabarito tem que estar aqui. Filma aqui, meu amor, por favor, ó. O gabarito está aqui. Ou uma, ou a outra, ou as duas, vamos lá. Aonde vai estar o gabarito? Aonde entra calor? Ora, o gabarito que eu vou pôr vai ser aqui, ó, de B para C, porque quando eu forneço calor, aumenta, né? Imagina, eu esquento, aumenta a pressão do gás, o volume do gás aumenta e vai fazer o motor trabalhar. Legal? Então, ó, o aluno entendendo, ó, de B para C, eu esquento, eu dou calor, esse gás esquenta, aumenta a pressão nele, aumenta o volume, né? O pistão aumenta e isso aqui está ganhando calor. Aqui de D para C, ó, de D para A, perdão, não pode ser gabarito, porque se eu desse calor, a pressão não iria cair e o volume ficar constante, o motor nem trabalha, o motor estaria parado. Então isso aqui não é gabarito. Então qual é o gabarito dessa questão? Ganha calor aqui, ó, letra E, de B para C, pois representa uma expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho. O que é realizar trabalho? Expande. Realizar trabalho é expandir. O gás expande, ou seja, realiza trabalho e a temperatura se eleva. Verdade. A transformação isobárica, ela é diretamente proporcional. Se há um aumento do volume, há um aumento de temperatura, então o gabarito, letra E. Bonita questão, né, gente? Tem que saber a definição de adiabática, achar as adiabáticas, pensar nessa questão. Gostei muito dessa questão, achei extremamente fashion. Legal? Tranquilo? Dá uma filmadinha a mais aqui, meu anjo. O que eu coloquei aqui, por favor. Ó, se quiser pausa, o computador pausa aí, copia, né? Enfim, vamos para a próxima questão. Podemos? Vai lá, ó, de novo. Filme aí, por favor. E enquanto eu apago o nosso gigantesco quadro aqui, venho fazendo com vocês. Energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica. Gente, então vamos lá. Vou ler o texto aqui, não é tão grande, dá para ler.
e a gente brinca aí. A variação da energia interna de um gás perfeito numa transformação isobárica, vou anotar isso aqui no quadro, foi de 1.200 joules. O gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi de 2.000 joules. Então, a variação do volume sofrido por esse gás no processo foi de quanto? O quanto mudou o volume desse gás, né? O gás recebe energia do sistema, muda o volume e eu quero saber quanto. Primeiro, eu vou aqui, ó. Isso aqui é uma transformação isobárica. Tranquilo. Dito que é isso, eu vou usar essa informação daqui a pouquinho, vou até puxar uma seta. Aqui é um clássico uso da primeira lei da termo. Então aqui eu vou direto, não tenho que pensar muito, eu vou na primeira lei da termo. Assunto da aula 11. Professor, eu não lembro da equação, a primeira lei da termo é uma equação, tá gente? Pessoal, eu não lembro da equação da primeira lei da termo. Normal, toda equação que se usa muito pouco, é comum o aluno esquecer. Então estou aqui para lembrar vocês o que fala a primeira lei da termo. Quando eu dou calor para um gás, para um motor de um carro, por exemplo, o que é feito com esse calor? Mas num sistema fechado, lembra? Estou considerando que não escapa calor para o ambiente. Então eu dou calor para um gás, parte desse calor é para variar a energia interna. Vocês lembram? Vamos ver quem é bom de memória. O que é sinônimo, quase sinônimo de energia interna? Temperatura. Nesse problema eu nem preciso desse comentário. Mas igual eu falei, eu não quero só chegar em gabarito, eu quero conversar de física com vocês. Energia interna está associado à temperatura. Mudou a temperatura, mudou a energia interna. Mas o resto vai para o gás trabalhar. Então, o calor que eu dou para o gás, parte é para mudar a temperatura e parte é para o gás trabalhar. Dito isso, vou voltar ao texto e colocando valores. Ele fala assim, ó, a energia interna sofre uma variação de 1.200. Então, ó, isso aqui vale 1.200. Tranquilo? E que ele ganhou do sistema, a quantidade de calor que ele ganhou vale 2.000. Isso aqui vale 2.000. Tá? Aí vamos lá. Então, ó, substituindo, como é que vai ficar? 2.000 menos, vou me adiantar, isso aqui é mais fácil para o outro lado mesmo, menos 1.200 é igual ao trabalho. Agora vem, ó, vou puxar a seta aqui e vou perguntar para vocês. Vocês lembram na aula 11, pode assistir o vídeo aí bonitinho, quem ainda não pegou uma aula importante, por favor assista ao vídeo. Enfim, que o trabalho de um gás em uma isobárica, essa fórmula só vale numa isobárica. O trabalho de um gás é a pressão que ele está submetido vezes a variação do volume. Que, aliás, isso aqui é justamente a pergunta desse problema. Lindo? Viu que abriu? Fantástico? Então vai ficar aqui, ó. A pressão está no texto, de graça aqui, ó, 50 newtons por metro quadrado, vezes o que eu quero, que é a variação do volume. Legal? Então isso aqui vai ficar 800 é igual a 50 vezes a variação desse volume. Eu vou ter que 80 dividido por 5, isso dá 16. 16 no sistema internacional, metros cúbicos. Legal? Tem essa resposta? Tem, graças a Deus, na letra D de doido. Então, ó, essa questão agora que ela está aqui no nosso mega quadro, abençoado pelos dois aqui, hein? Tá aí, né? Dois comentários. Primeiro, que eu lembrei da primeira lei da termodinâmica, uma leizinha que o aluno acaba esquecendo por falta de uso, é raro usá-la na física realmente, mas está aí a primeira lei da termo. E também usei a equação do trabalho de um gás, mas lembrando que essa equação só vale para isobárica. Por isso que ele comentou, né? No início ali, logo no início da segunda linha, ele fala que a transformação é isobárica. Legal, gente? Boa questão, tranquila, mais direta, aplica a primeira lei, equaçãozinha de conta. A primeira foi mais teórica, mais ou 100% teórica. Essa aqui já mais amarrada em cálculos, né? Filma aí, para eles lerem, filma aqui a resolução. Posso pular?
Ó, mostrando, né? Essa é a questão 4 da lista da semana 11. Fiquem atentos aí, ó. Igual essa agora que vai vir. É a questão 6 da lista da semana 11. Tranquilo? Gente, texto também pequeno que vale a pena ler, né? Um gás ideal, ele é submetido a um processo termodinâmico ABCD. Né? O aluno entender, já vou parar de ler um pouquinho, que quando eu falo que o gás está sofrendo um processo ABCD, percebam que o gás está mudando de pressão, de volume e também de temperatura. Lembra as 3 variáveis de estado? Então esse gás está mudando pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. E por aí vai. Tá aí. Sabendo que o trabalho total, né, que o gás fez, o quanto ele conseguiu trabalhar, lembra, ó, o volume aumenta, olha o volume aumentando, o volume foi de 2 para 20. Se o volume aumentou, o gás trabalhou. Trabalhar é aumentar de volume no caso do gás. Sabendo que o trabalho total é de 1050 joules, qual é o trabalho no processo BCD? Então ele quer o trabalho BCD. E aí? Então, ó, pô aqui, ó. Ele quer o trabalho BCD. Show? Aí o aluno AP, eu sei que vai lembrar o seguinte, falar assim, o trabalho eu posso pegar pela área abaixo do gráfico. Então o trabalho, ele é a área abaixo do gráfico. Então vem cá, você me ajuda a calcular qual é a área abaixo do gráfico BCD? É até bater no eixo X. Professor, eu não sei calcular essa área aqui, principalmente de B para C. Normal, você não sabe, precisaria de um cálculo integral. Aliás, como ele não deu informações sobre essa função aqui, seria impossível esse cálculo. Tá joia? Mesmo com cálculo integral, porque ele não informou sobre a função que está ali no gráfico. Enfim, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou partir. Olha que exercíciozinho simples e bonito. O trabalho total é o trabalho de A, B, C, D, né? É o trabalho de A para B, C e D. E esse trabalho total, eu posso falar que é o trabalho de A para B mais o trabalho B, C, D. Sim ou não? Eu quebrei, ó. A, B, C, eu vou de A para B e depois B, C, D. Isso ele fala no texto que esse total dá 1050 joules. Legal? Tranquilo? Tá no texto. Então, como isso aqui, ó, deixa eu colocar de maneira bem evidente, como isso aqui é a pergunta, vocês concordam que matematicamente, se eu descobrir isso, eu respondo o que o cara quer? Então eu vou atrás, vou até partir o quadro aqui, ó. Eu vou atrás disso, se eu calcular isso, eu substituo aqui e dou a resposta para ele. Então eu vou tentar calcular o trabalho de A para B. Legal? Aqui, olha para cá, olha para cá. De A para B é uma isobárica. Olha a pressão constante. Hein? De A para B é uma isobárica. Na isobárica, qual é a equação, por favor, que só vale na isobárica? Pressão vezes a variação do volume. Me ajudem, o quadrinho está ficando pequeno, mas vai caber. Então, o trabalho de A para B, qual é a pressão só de A para B? 30. Vezes o quanto varia o volume de A para B? Ora, de 2 para 4 variou em 2. Então, isso dá 60 joules de trabalho. Aqui, ó, questão acabou. Bonitinha essa questão. Eu vou substituir isso aqui, ó. Jogo aqui.
Então vai ficar, sinalizar de preto aqui, né? Trabalho de A para B, 60, mais a pergunta do problema, o trabalho B, C, D, isso tem que dar 1050. Tá acabando o quadro aqui, vou me adiantar, se você faz a subtração, o trabalho B, C, D dá de 990 joules, que é o gabarito da questão. Tem esse gabarito, gente? Graças a Deus tem, de novo, letra E. Legal? Tranquilo? Meu amor, entendeu? Dúvida? Tranquilo? Gente, vamos lá. Mais uma vez, dá uma olhadinha na questão, filma a resolução um pouquinho aqui, meu amor, para eu poder pular para a próxima. Tem quanto tempo de aula aí? 21. 21? Hoje eu acho que vai ser mais curta e vai ser mais tranquilo. Vou lá, hein? Questão 8, lista, semana 11. Vai lá, dá uma lida a vocês, gente. Vou dar um tempinho pra vocês lerem, não vou atrapalhar a leitura de vocês. Daqui a pouquinho venho ler. Podemos? Vamos lá. Gente, já vou adiantar, já vou do fim para o início. Vou falar que tem uma coisa nessa questão que ela me incomoda. Eu vou resolver, vou dar gabarito, você vai ficar feliz, mas fisicamente tem um erro dentro dessa questão que me incomodou. Então eu vou resolver, acalmar o seu coração e depois eu ataco, eu falo qual é o erro fisicamente que tem no texto dessa questão que me incomodou e obviamente o autor não percebeu que ele errou, né? Não tem jeito. O cara fala o seguinte, que o gás passa por uma expansão que ele dobra o seu volume, e então o volume final é 2 vezes o volume inicial. Estou tirando dados aí do texto. E ele fala que isso é uma transformação isobárica e adiabática. E adiabática. Justo? Está no texto. Ele fala que a pressão, já que é uma isobárica, a pressão é constante, que essa pressão é de 5 vezes 10 a sexta, né, Pascal, ou Newton por metro quadrado, e que o volume inicial, né, ele deu esse volume inicial, é de 2 vezes 10 a menos 5 metro cúbico. E aqui ele faz algo, né? Ele fala assim, ele não faz uma pergunta direta, quanto que vale a energia interna, quanto que vale o trabalho, quanto que vale o calor, ele não faz. Podemos afirmar que isso é meio ruim porque fica meio solto. Eu vou calcular coisas ao esmo, gente, e tentar chegar no gabarito. Legal? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é o seguinte, eu vou calcular o trabalho, porque o trabalho de uma isobárica é pressão vezes a variação do volume. Vamos lá. Então, quanto que vai dar o trabalho aqui? O trabalho vai ser igual a pressão, 5 vezes 10 a sexta, vezes a variação do volume. Gente, a variação do volume não é o final. Eu vou fazer aqui rapidinho, ver se você... Aliás, vou fazer aqui com calma. A variação do volume é o fim menos início. O volume final é 2 V0. E o inicial é V0. Né? Então, isso vai ficar aqui, o trabalho é 5 vezes 10 a sexta, vezes 2V0 menos V0, dá V0. E quanto que vale V0? 2 vezes 10 a menos 5. O que vai dar aqui, ó? Aqui,
tchau e tchau, sobra 10 elevado a 1. Então, eu tiro que o trabalho desse gás foi de 100, 2 vezes 5, 10, vou ver aqui, 100 joules. Isso tem no gabarito? Vamos ver aqui, que o trabalho é igual a 100 joules. O trabalho efetuado pelo gás é de 100 calorias. Não, é de 100 joules, não é de 100 calorias não. A energia interna, nenhuma das anteriores, então por enquanto eu não consigo marcar gabarito. Então, igual eu falei, como ele não me pergunta, eu fico meio aéreo. Cheguei nisso aqui, mas isso não tem nas alternativas. Então eu vou continuar cavando. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou apagar aqui os dados. Acho que não vai atrapalhar vocês. Não tem no texto, bonitinho, porque eu preciso de quadro aqui. Eu vou usar, para terminar esse problema, a primeira lei da termo. Na verdade, a primeira lei da termodinâmica, a gente chama aqui primeira lei da termo. Que é, já usei hoje, que é igual a ΔU mais trabalho. Agora é que vem o grande tchan, que eu vou chegar no gabarito. Ele fala que essa transformação é adiabática também. Vem cá, se é uma adiabática, o que eu posso fazer aqui? O que é adiabática? Troca de calor igual a zero. Então, ó, o aluno entendendo. Por que eu cortei esse termo e igualei ele a zero? Porque ele fala que é uma adiabática. E toda transformação adiabática Q é igual a zero. Então fica 0 é igual a ΔU mais trabalho. Quanto que vale o trabalho? 100 joules. Se esse termo é mais, ele passa por outro lado menos. Então fica que ΔU é igual a menos 100 joules. Que dá qual gabarito? Letra C. Legal? Tranquilo, gente? Beleza? Resolução está aqui, então. Professor, você falou no início que tem uma coisa que te incomodou. Vamos lá. Eu resolvi a questão, dei gabarito, o autor da questão está feliz, mas é impossível fisicamente um gás se transformar de maneira isobárica e adiabaticamente ao mesmo tempo. Não tem como, tá? É impossível esse processo. Ele elaborou um exercício que tem resolução matemática. Olha a matemática dele aqui. Olha a matemática dele aqui. Olha a matemática dele aqui. Ele tem resolução. Mas fisicamente esse exercício ele não existe. Tá? Não tem como um gás se transformar de maneira adiabática e isobaricamente só dobrando o volume. Então isso não bate com a realidade. Tá? Então esse é o comentário, é isso que me incomodou nessa questão. O que ele propôs fisicamente não tem como. Beleza? Então, dito isso, vamos para o próximo, né? Gente, tá aí. Enquanto vocês vão lendo, vou apagando o quadro. Figura mostra o diagrama ao longo de um gás. Olha a alternativa que preenche os dados. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna é qual o trabalho que é maior. Gente, posso ir? Posso, mas qualquer coisa você pausa e lê, né? Hein? Aqui, ele fala o seguinte, que um gás ele se transformou do seguinte, o gás ele estava aqui no início, então ele tinha uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, que aqui vai ser bem importante discutir, inclusive. Aí esse gás ele para aqui, submetido a um volume final, a uma pressão final e uma temperatura final, que, volto a repetir, nesse exercício vai ser mega importante conversar sobre ela. Só que o gás ele fez isso duas vezes, ele fez isso uma vez, beleza, aí depois no laboratório ele fez isso uma segunda vez. Primeiro o gás fez isso pelo caminho 1, mudando de pressão e volume e temperatura de acordo com o caminho 1. E depois o gás fez isso de novo, é uma segunda situação, é um segundo experimento, em que o gás sai desse ponto e muda de pressão, volume e temperatura de acordo com o caminho 2. Aí a gente faz duas perguntas. Em qual caminho eu tenho a maior variação da energia interna? E em qual caminho eu tenho maior realização de trabalho? Legal?
Então vamos lá, essa discussão, esse exercício ele é muito rico em comentário, vamos lá. Variação da energia interna. Se eu falo do caminho 1 ou a variação da energia interna do caminho 2, quem é maior? Como é que eu chego nisso? Vem cá, olha o aluno atento à teoria, o que o professor fala, vamos lá. Vocês lembram qual é o sinônimo de energia interna? Fala aí, meu amor, qual é o sinônimo de energia interna? Temperatura, sim ou não? Então, eu vou analisar, em vez de analisar a energia interna, que não é algo do dia a dia, não faz parte da minha vida falar de energia interna, eu vou analisar a temperatura, que aí sim faz parte da minha vida, eu consigo analisar melhor. Vem cá, olha aqui. Eu saí dessa temperatura inicial e parei nessa temperatura final. Então, ó, eu mudo de temperatura por esse caminho e depois eu tenho a mesma mudança de temperatura nesse caminho. Então, a variação de temperatura no caminho 1 é a mesma variação de temperatura no caminho 2. Vamos supor que a temperatura, vou inventar um valor aqui, tá, gente? Suponha que essa temperatura aqui, sei lá, é de 300 Kelvin e aqui, sei lá, é de 400 Kelvin. Acabei de inventar esse valor, tá, gente? Aqui, pelo caminho 1, eu saí de 300 para 400. E no caminho 2, eu saí de 300 para 400. Eu tive a mesma variação de temperatura. Então, eu tenho a mesma variação da energia interna. Então, ó, se eu tenho a mesma variação de temperatura nos dois caminhos, logo, eu tenho a mesma variação da energia interna. Então, a variação da energia interna no caminho 1 é a mesma variação da energia interna no caminho 2. Isso já me ajuda o gabarito aqui, ó. Sobre a energia interna é igual nos dois caminhos. Tá? Então, a variação da energia interna é igual nos dois caminhos. Fica entre A, B e C. Agora, falar do trabalho. Partir o quadro aqui, vou mudar de cor, fazer em azul. Ele quer saber do trabalho. Gente, vocês lembram que o trabalho, a fórmula geral, o trabalho é quando você calcula a área abaixo do gráfico? Para calcular o trabalho, eu calculo a área abaixo do gráfico. Aqui eu não preciso calcular a área, jogar números para perceber o que? Ó? A área aqui ó, é sair daqui até bater no eixo X. A área embaixo, toda, né, gente? Até chegar no eixo X. Esquece a 1 aqui, limpa da sua mente a 1. A área da 2 até chegar no eixo X. Então, a área número 2 até bater no eixo X é uma área maior, agora esquece a 2, aqui pensa só na 1. A área da 1 é isso aqui só para baixo, então é uma areazinha menor. Então a área da 2 é maior do que a área 1. E se trabalho é igual à área do gráfico, eu posso afirmar que o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1. Esse é meu gabarito. Então qual é o gabarito que eu vou procurar lá? Que nos dois caminhos a variação da energia interna foi a mesma, porque a variação da temperatura é a mesma, e o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1, porque a área abaixo do gráfico até bater o eixo X, a área abaixo da curva 2 é uma área maior do que a área abaixo da curva 1. Então vamos ver aqui. Vamos ver. É igual e o trabalho 1 no processo 1 é menor do que o trabalho 2. Então eu marcaria letra B de bacana? É isso? Então ficou letra B de bola, gente. O gabarito aí, repetindo, B de bola. Questão inteligente, questão boa, né? Gostei muito dessa questão. Não há número, não faço cálculos, mas o aluno tem que saber muita teoria. Tem que estar, que eu gosto de falar, sólido na teoria. Bacana? Não é só fazer conta. Meu amor, quanto tempo de aula aí? 35. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que essa é a saideira. Não. Que merda. Então vamos lá. Gente, mais uma faca na caveira. Vamos lá. Chegando um monte de mensagem pra mim, né?
Vamos. O gráfico representa um ciclo termodinâmico. Os trabalhos realizados de Abraham são respectivamente. Acho que aqui vai rapidinho, hein? Vou fazer você. Acho que já pegou a manha, quer ver? Qual é o sinônimo do gás trabalhar? Mudar volume. Ó, o gás trabalhando. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Então vamos lá. Ó. Vamos ver aqui. Ele faz. Vamos aqui na ordem. De A para B, o volume aumentou. Ó. De A para B, o volume aumenta. Então, de A para B, há uma expansão. A para B, expansão. Isso significa para mim trabalho positivo. O gás trabalhou. Vamos continuar, hein? De B para C. De B para C, não muda o volume. Se não muda o volume, o gás não trabalha. Então, de B para C, a variação do volume é zero. Isso leva que o trabalho é zero ou nulo. Continuando, ó. De C para D. C para D, o gás sofre uma compressão. Sim ou não? O gás é comprimido. Então, aqui tem uma compressão. Ora, se o gás sofre uma compressão, ele não trabalha, ele não empurra. Trabalharam em cima dele. Então, toda compressão, eu tenho um trabalho negativo. O gás não trabalhou, trabalharam em cima do gás, né? E finalmente de D para A, e já acabei essa questão, de D para A, o volume não muda. Então, a variação do volume é zero. Portanto, o trabalho é nulo. Perfeito, gente? Já deu o gabarito aí. Qual é o gabarito que dá, por favor? Ele pergunta aí, A para B, positivo, nulo, negativo, nulo. Positivo, nulo, negativo, nulo. Letra B de bacana, né? Tranquilo? Show? Gente, quanto tempo tem de aula aí, meu amor? 38. Então vamos para a saideira. O que você está chorando aí, meu amor? Escorrendo umas lágrimas aí. Tá emocionada? Não? Gente, final aí, né? Para fechar com chave de ouro, uma SpaceX AMAN novinha aí, ó, 2020. Leiam aí, por favor, gente, quando eu preparo o quadro. Um gás é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo que recebe 300 joules de calor de uma fonte térmica, sabendo que o trabalho do agente externo sabendo que o trabalho do agente externo, um gás é comprimido, então vamos lá. Gente, ele fala o seguinte, de novo, um texto curto, dá para ler. Um gás ideal, ele é comprimido por um agente externo, ele é apertado por um agente externo, ao mesmo tempo que recebe 300 joules de calor de uma fonte, sabendo que o trabalho desse agente externo é de 600 joules, então qual é a variação da energia interna? Vou aplicar aqui classicamente, né? Que é igual a ΔU mais trabalho. E já vou pôr aqui, então qual é a variação da energia interna? Ele quer isso aqui, ó, desse gás. O quanto mudou a energia interna desse gás. Aqui você tem que ficar atento aos sinais, senão você perde essa questão. Vamos lá. Antes de fazer, vou resumir para vocês. Se um gás ganha calor, esse calor é positivo. Se um gás perde calor, esse calor é negativo. Se um gás trabalha, é trabalho positivo. Se trabalharam em cima de um gás, um agente externo, pessoal, quem é esse agente externo? Uma pessoa, algo externo, você poderia ser o agente externo. Se algo externo trabalha em cima do gás, é um trabalho negativo. Então, se o gás trabalhou é positivo, se trabalharam em cima do gás é negativo.
E aqui, que nem vai ser pertinente a discussão para fazer esse exercício, mas vou fazer com vocês, sei lá o que vocês podem encontrar num outro exercício, falta discutir o ΔU. Se o gás esquentou, lembra que ΔU é sinônimo de temperatura? Se a temperatura subiu, ΔU dá positivo, e se a temperatura diminuiu, ΔU dá negativo. Legal, gente? Discutir os sinais aqui, então vamos lá. Ó. Com essa discussão de sinais, ele fala assim, ó, ao mesmo tempo que recebeu calor. Se ele recebeu calor, é positivo. Então é mais 300. ΔU é o que eu quero. Agora vamos lá. Sabendo que o trabalho do agente, ou agente externo, é que fez o trabalho de 600. Então o gás recebeu o trabalho, isso é negativo. O gás não fez trabalho, ele recebeu de alguém. Então é menos 600. Então é uma questão pequenininha, ó, a questão já acabou. Mas tem toda essa discussão de sinal, tá ok? Então eu vou achar aqui que o ΔU dá positivo mais 900 joules. Indicando que esse positivo indica que o gás ficou mais quente, né? Show? Porque o ΔU está ligado à temperatura. Meus amores, parar por aqui, resolvemos uma quantidade legal nessas aulas gravadas, rendem, né? Em termos de conseguir passar o conteúdo, fazer exercício. Vou parar por aqui para vocês, sempre lembrando, né? Pode me mandar dúvida lá por e-mail, às vezes eu prefiro por WhatsApp, até passo meu WhatsApp para o aluno, porque dá para gravar áudio, acho melhor para tirar dúvida, mas enfim. Paro por aqui. Se vocês tiverem dúvida em algum outro exercício dessa lista ou de listas anteriores, por favor, manda para o meu e-mail, manda para o meu WhatsApp que eu tento ajudar vocês. Gente, no mais, boa semana, bom feriado para vocês, abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.